Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de avançarmos mais um pouquinho no 15º capítulo do Evangelho de São João. Após o Senhor ter dito, no início do 15º capítulo, com a imagem da videira, vós sois os ramos, eu sou a videira, e dessa forma disse, versículo 4, permanecei em mim como eu em vós, como os ramos não podem dar frutos por si mesmo, se não permanecem na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, versículo 5, e vós sois os ramos. E hoje, na continuação do texto, ouvimos o 9º capítulo, onde o Senhor fala: assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei em meu amor. Permanecer em Cristo significa permanecer no seu amor. Assim nós permanecemos no Senhor. E isso, como nós sabemos, é obra do Divino Espírito Santo em nós. É Ele que recorda, e não apenas recorda, mas também opera a potência do amor de Deus em nosso interior, que começa com o movimento que nos leva à contrição pelos nossos pecados, o movimento de reconhecimento da nossa pequenez e da grandeza do amor de Deus, para que esse amor seja constantemente desejado pelo nosso coração. E, finalmente, o movimento de perseverança, ou seja, de deixar-se modelar por Cristo nesse itinerário do amor. Permanecer no amor significa abrir-se a ser transformado por Deus. E aí, você permite isso na sua vida? Isso faz parte da tua oração cotidiana? Transforma, Senhor, o meu coração mais uma vez. Transforma, Senhor, o meu coração sempre. Transforma-me, Senhor, na direção da tua vontade, de maneira que minha vida seja totalmente amor. Assim escreveram tantas santas carmelitas, dentre elas minha querida irmã Santa Teresinha do Menino Jesus. Não tenho outro desejo na vida a não ser tornar-me inteiramente amor. Permanecer em Cristo significa deixar-se modelar por Ele. Então, desculpem. O que acontece? Cada vez que o Senhor nos modela como nós ouvíamos ontem, se recordam, fazendo as podas. E as podas não têm por objetivo sanar uma doença. Isso é uma poda medicinal, mas a poda a qual o Evangelho nos fala é uma outra. É aquela que permite à árvore de gerar frutos sempre melhores. É a poda para aumentar a força da árvore no frutificar. O que significa dizer que são aquelas podas de amor que acontecem em nós. Ou seja, cada vez que geramos um fruto em Cristo, o nosso coração se alegra de tal forma que desejamos frutificar ainda mais e gerar frutos ainda mais doces. Então, mais de nós mesmos vem arrancado para ficar mais de Cristo. É aquela poda de um que reconhece que a ação de Deus em si foi algo tão significativo e profundo para o seu ser que ele deseja que Deus opere mais. Ele deseja que Deus tire mais coisas que são suas para que nele permaneça mais coisas que são de Deus. Senhor, toma a minha vontade e leva tudo consigo, de maneira que nada permaneça em mim que não seja, Senhor, a tua vontade. Então essa é
a poda que o Senhor nos propõe. E hoje o Evangelho, nesses 3 versículos, recoloca essa mesma experiência do início do primeiro capítulo. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor, Jesus repete. Já é a segunda vez que ele repete. É a terceira entre permanecer em mim, permanecei no meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecer nele significa permanecer no seu amor. Observar os seus mandamentos significa permanecer no seu amor. Então existe uma forma de aliança, né? Que é aquela de observar os mandamentos, como nós já tivemos a chance de meditar nessas últimas semanas. Como eu guardei os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Então, existe uma referência na hora de ouvir as palavras do Senhor e na hora de escolhê-las para nós. Temos que escolher com a mesma intensidade com a qual Cristo escolhe a palavra do Pai. Realmente é preciso a ajuda do Espírito Santo, eu não tenho que falar. Para a gente conseguir ter um zelo tão intenso e tão profundo sobre a custódia da palavra de Deus no nosso coração, é fundamental a ação do Espírito Santo, é fundamental a assistência do Divino Espírito Santo por nós. É fundamental que nós renovemos também a nossa devoção à Beatíssima Virgem Maria, porque ela, como ninguém, pode nos ajudar a estar próximo de seu Filho e com o coração aberto ao agir do Espírito Santo. E pedimos sim. Filho tem que ser pidão. Então tem que pedir, pede mesmo. Fala, minha senhora, eu quero ser santo. É difícil, eu estou tentando fazer um tempão, esse negócio não é fácil, mas eu quero e eu preciso da sua ajuda, senhora. Me promete, por favor, senhora, que eu não conclua essa minha vida sem me tornar santo. É preciso que a gente peça. É preciso que a gente peça a contrição profunda e verdadeira do coração. É preciso que a gente peça a graça de poder, ouvindo, permanecer na palavra de Cristo. É preciso pedir e não fazer aquilo que muitas vezes acontece. A gente começa a dizer que a santidade não é para a gente, que a gente não é santo como santo de altar, sim, que Deus pediu a santidade, mas no final Ele é Deus, a gente é homem. Todas essas são expressões de uma certa morosidade, ou seja, de uma resignação negativa, de quem aceita não ter aquilo, quando na verdade é um desejo de Deus que nós tenhamos aquilo. E sendo um desejo, é uma possibilidade real. Agora, que depende significativamente da assistência divina e do nosso reconhecimento dessa assistência. O que significa dizer que a gente precisa permanecer desejando e abrir o nosso coração em disponibilidade para que o Senhor nos ajude. Não vai ser possível sem a ajuda dele, mas eu preciso, mesmo sofrendo inúmeros momentos de revés na vida, que eu permaneça desejando e suplicando a Ele, e insistindo. E o Senhor vai nos conduzir nessa estrada. Depois, versículo 11, eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. São Gaudêncio de Brecha, em seu tratado, fala sobre a Santa Eucaristia e nos escreve essa belíssima página a respeito da Eucaristia. Mas por que falarmos hoje da Eucaristia? Essa é a proposta da liturgia das horas de hoje, é o texto de hoje do ofício das leituras. Hoje, olha que significativo, estamos na quinta-feira, que é um dia dedicado à Santa Eucaristia, e temos a experiência da comunhão eucarística como o grande momento da aliança, o grande momento da permanência em Cristo. Por meio da Santa Eucaristia, nós permanecemos no Senhor, permanecemos unidos a Ele, permanecemos em comunhão com Ele, permanecer em Cristo. E cada vez que nós vamos à Santa Missa e temos a chance de comungar, temos a oportunidade de renovar essa súplica. Permita-me, Senhor, que eu jamais
me separe de vós. Eu quero permanecer unido a Ti por toda a minha vida. Escreve São Gaudêncio de Brecha, bispo. Um só morre por todos. É Ele mesmo que em todas as igrejas do mundo, pelo mistério do pão e do vinho imolado, nos alimenta. Acreditado, nos vivifica e consagrado, santifica os que o consagram. Esta é a carne e este é o sangue do Cordeiro. É o mesmo pão descido do céu que diz: o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Também o seu sangue está expresso sob a espécie do vinho. Ele mesmo afirma no Evangelho: eu sou a videira verdadeira, manifestando com toda clareza que é seu sangue todo vinho oferecido como sacramento da paixão. O grande patriarca Jacó já profetizara acerca de Jesus Cristo ao dizer: lavará no vinho a sua túnica e no sangue da uva o seu manto. Essa expressão está no livro do Gênesis, capítulo 49. Essa foi a imagem simbólica apresentada por Jacó, mas na verdade haveria de lavar no seu próprio sangue a túnica do nosso corpo, que tornara sobre si como uma veste real. Olha que lindo, meus irmãos, essa leitura dessa imagem de Jacó, do capítulo 49, quer dizer, capítulo 49, versículo 11, do livro da Gênesis, e que vem assumida dessa forma. A imagem de Cristo, que é aquele que lava o nosso corpo com o seu sangue precioso. Lava, e ele depois vai dizer que ele toma a nossa humanidade como uma túnica real e a lava com o seu sangue. Belíssimo, belíssimo. Como essas imagens nos ajudam a compreender com maior profundidade e intensidade o amor de nosso Deus por nós. Nos amou a esse ponto, a ponto de derramar por nós o seu sangue para que não nos percamos. Deus não quer nos perder e está disposto a buscar-nos quantas vezes for necessário. O Criador e Senhor da natureza, continua São Gaudêncio, que produz o pão da terra, também transforma o pão no seu próprio corpo. Porque pode fazê-lo e assim havia prometido. Do mesmo modo, aquele que transformou a água em vinho, transforma também o vinho no seu sangue. Diz a Escritura: é a Páscoa do Senhor, isto é, a passagem do Senhor. Por isso, não julguemos terrestres os elementos que se tornaram celestes, porque o Senhor passou para essas realidades terrestres e transformou-as no seu corpo e no seu sangue. Que afirmação significativa de São Gaudêncio quando dá ênfase a esse fato. Bom, foi o próprio Senhor que tomou nas mãos essa realidade que é terrestre e a fez tornar-se uma realidade celeste e elevou a sua dignidade entregando-a por nós. O que significa dizer que o Senhor permanece conosco. Ele que toma a nossa humanidade e a leva junto consigo, transfigurada e agora ressuscitada, ou seja, redenta, redimida, melhor dizendo, para a direita de Deus Pai. Então também tomou essa realidade terrestre e a revestiu de uma dignidade celeste. Também o Senhor fez a mesma coisa com pão e com vinho, de modo que seja agora seu corpo e seu sangue. Aquela realidade terrestre, o pão e o vinho encerram dentro de si uma realidade celeste. O próprio Senhor, no seu corpo e sangue. Oh, meu irmão, e o que não é a inabitação do Espírito Santo em nós, e o que não é
a vinda do Pai e do Filho para habitar em nosso coração toda vez que escutamos a Sua palavra e aguardamos no coração. Como não permaneceremos nele? Se o Senhor realizou essas coisas por nós e nos declara essa promessa, ouçamos as palavras do Senhor e aguardemos no coração e desejemos colocar em prática e peçamos a ajuda de Deus para praticá-las e o Senhor permanecerá em nós e nós permaneceremos nele. Ver como receber a Santa Eucaristia e participar da Santa Missa nos inflama sobre esse santo propósito e ao mesmo tempo nos leva a realizar a participação nesse santo benefício, nessa santa graça que o Senhor nos concedeu. O que recebes é o corpo daquele pão do céu e o sangue é daquela videira sagrada, porque ao dar o pão e o vinho consagrados a seus discípulos, disse-lhes o Senhor: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Acreditemos, portanto, naquele em quem pusemos a nossa confiança. A verdade não sabe mentir, a verdade com letra maiúscula, né? Que ele se refere. A verdade não sabe mentir, falando do Senhor, que maravilha. Quando Jesus falava sobre a necessidade de comer seu corpo e beber seu sangue, a multidão desconcentrada murmurava: esta palavra é dura para nós, quem consegue escutá-la? Querendo purificar com o fogo celeste tais pensamentos, que deveis evitar, como já vos disse, ele acrescentou ainda: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. E aqui, mais uma vez, se encontra a Santa Eucaristia com a Palavra de Deus como tesouro entregue a nós para que possamos permanecer no Senhor. Hoje, aqueles que vão participar da adoração eucarística em suas paróquias, não deixem de pedir essa graça ao Senhor, de poder permanecer no seu amor, de poder permanecer unidos à sua palavra, pois as palavras que ele nos entrega são espírito e vida, para que possamos permanecer nele e ele possa permanecer em nós. Que seja nossa alegria no caminhar da vida cristã a certeza de que Cristo caminha conosco e está no meio de nós. A certeza de que a nossa vida se realiza para a glória de Deus e que a nossa alegria é sermos acontecimento da vontade de Deus no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.